Eu só parei ali para dormir. Tava voltando de um show numa cidade vizinha, cansado demais para dirigir de volta para casa. Já passava das 2 da manhã e o motel era o primeiro lugar que vi aberto na beira da estrada. Sabe quando você só quer uma cama limpa e um chuveiro quente? Era isso, nada de luxo. Eu só queria apagar. O rapaz da recepção parecia meio sonolento. Tinha um ventilador fazendo barulho atrás dele. O ar-condicionado da recepção estava quebrado e dava para sentir aquele cheiro de desinfetante misturado com cigarro velho. Ele pegou minha identidade, anotou num caderno e disse que o quarto 12 estava com o ar ruim, então ia me colocar no 9. Eu nem pensei muito. Peguei a chave, paguei em dinheiro e fui direto. O motel era simples, com os quartos em fileira e uma luz amarelada em cada porta. O estacionamento era coberto, mas só tinha mais 2 carros ali, um sedã escuro e uma caminhonete branca. Achei até bom, porque eu detesto lugar cheio. Entrei no quarto 9. A cama era grande, o lençol estava meio amarrotado, mas limpo. Deixei a mochila no canto e fui tomar banho. Enquanto a água caía, pensei em como minha vida estava uma bagunça. Trabalho apertado, banda desandando, pouca grana. Foi um banho longo, daqueles que a gente usa para esquecer um pouco das coisas. Deitei com o celular na mão, vi uns vídeos, mandei mensagem para uma amiga dizendo que tinha parado para dormir e que chegava de manhã. Ela nem respondeu. Apaguei a luz e dormi rápido. Eu não sei que horas eram quando acordei, mas lembro de ter sentido um barulho seco, tipo uma batida forte na porta. Não era alguém batendo normal, era como se chutassem. Na hora, pensei que tinham errado o quarto. Fiquei quieto, tentando entender. A segunda pancada foi mais forte e dessa vez ouvi vozes. 3, talvez 4 caras. Um deles disse algo como é aqui sim. Eu não consegui nem reagir. Só levantei da cama e fiquei parado, tentando lembrar se eu tinha trancado a porta. E foi aí que a fechadura girou. Eu juro que não deu tempo para nada. A porta abriu com força e os caras entraram gritando. Todos de boné e casaco, o rosto meio coberto. Um deles segurava algo. Parecia um pedaço de ferro ou um cano. Outro tinha o que parecia ser uma arma, mas eu nem consegui ver direito. Eles me puxaram da cama e começaram a gritar um nome que eu nunca ouvi na vida. Eu só tentava falar que não era eu, que eles estavam enganados, mas ninguém queria ouvir. Um deles me deu um soco tão forte que caí no chão. Outro chutou minhas costas. Era como se eu estivesse dentro de um pesadelo. Eu via as bocas deles se mexendo, mas o som parecia longe. Eu tentava me proteger com as mãos, implorando para pararem. Um deles dizia, cadê o dinheiro, seu desgraçado? Eu só repetia que não sabia de nada, que tinham confundido. O quarto ficou uma bagunça. Quebraram o abajur, derrubaram a mesa e eu lembro de ver o sangue descendo do meu nariz. A dor era uma coisa que nem cabia direito na cabeça. De repente, o cara da arma mandou os outros pararem. Ficaram me olhando, respirando pesado. Um deles perguntou meu nome. Quando falei, deu para ver que um olhou para o outro confuso. O da frente perguntou de novo. Você não é o nome que não lembro direito, parecia começar com J? Eu balancei a cabeça e juro que pensei que iam me matar ali mesmo. Mas o que estava com a arma só xingou e mandou todo mundo sair. Um deles ainda chutou minha perna antes de ir embora. A porta bateu com força e ficou um silêncio absurdo. Eu fiquei uns minutos sem conseguir me mexer. Senti o gosto de sangue, o corpo tremendo, o peito doendo para respirar. Quando consegui levantar, fechei a porta e travei o trinco. Não sabia se devia ligar para a polícia ou para o recepcionista. Acabei pegando o celular e tentando ligar para a recepção primeiro. Demorou para atender. Quando o cara atendeu, eu quase gritei no telefone pedindo ajuda. Ele só disse, calma, senhor, o que aconteceu? Eu disse que tinham invadido o quarto, que tinham me batido, que eu precisava de ajuda. O homem ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, o senhor está no quarto 9, né? Quando confirmei,
Ele ficou mudo de novo e falou: "Mas o senhor não devia estar no 9." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Eu só consegui perguntar o que ele queria dizer com isso, e ele respondeu meio gaguejando que, na reserva, o meu quarto era o 12. Ele tinha trocado comigo na hora do check-in porque o ar-condicionado do 12 não estava funcionando. Eu comecei a rir, mas não era riso de graça. Era riso de desespero. Fiquei pensando, se eu tivesse ficado no quarto certo, eu ainda estava dormindo. E o quarto certo era o que aqueles caras queriam. O recepcionista subiu até lá com uma toalha e um copo de água. Quando ele me viu, ficou branco. Perguntou se eu queria chamar a polícia, mas eu estava com medo. Eu só queria sair dali. Disse que não queria confusão, que ia embora. Ele insistiu para eu ir ao hospital, mas eu só queria desaparecer daquele lugar. Peguei minhas coisas do jeito que deu, ainda meio tonto. O espelho do banheiro mostrava meu rosto todo inchado, com sangue no queixo e no nariz. Eu lembro de olhar para mim e sentir uma mistura de raiva e sorte. Raiva porque eu quase morri sem nem saber o motivo. Sorte porque, de alguma forma, ainda estava de pé. Saí do quarto e fui direto para o carro. A chave tremia na minha mão. Quando dei partida, vi que a caminhonete branca ainda estava parada no canto do estacionamento. O motor dela ligou quase junto com o meu. Por alguns segundos, achei que iam me seguir, mas eles saíram na direção oposta. Na estrada, o farol parecia fraco demais. Eu dirigia devagar, com o corpo doendo. A mente estava tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu lembrava das vozes, do nome errado, das perguntas, e lembrava da cara do recepcionista dizendo que o quarto era outro. Parei num posto de gasolina uns 10 quilômetros depois. O frentista olhou para mim assustado e perguntou se eu tinha sofrido acidente. Eu disse que sim, que tinha caído. Ele me trouxe gelo e perguntou se eu queria que chamasse ajuda. Eu disse que não, que só precisava respirar um pouco. Sentei ali por uns minutos olhando para o nada. Tinha uma placa com o nome do motel ainda aparecendo de longe, com as letras vermelhas meio falhando. Eu lia e relia aquele nome, tentando entender o que me prendeu naquele lugar. Quando o dia amanheceu, eu fui para casa. Dormi o resto do dia e não contei para quase ninguém. Mas à noite, liguei para a recepção do motel para saber se o tal quarto 12 tinha sido alugado por alguém naquela madrugada. O mesmo cara atendeu. A voz dele parecia cansada, tensa. Ele disse que sim, que no registro tinha um nome. O mesmo nome que os caras gritaram enquanto me batiam. Só que a reserva tinha sido feita e ninguém apareceu para ocupar o quarto. Fiquei mudo. Perguntei se ele tinha ligado para a polícia. Ele disse que não queria problema para o estabelecimento. A ligação terminou e eu fiquei parado com o celular na mão, sentindo o coração bater rápido. Era como se eu tivesse sobrevivido por um erro de recepção. Um quarto trocado. Um detalhe qualquer. Por uns dias, eu fiquei com medo de dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a porta abrindo, ouvia o som da pancada. Depois comecei a reparar em coisas pequenas. Gente me olhando diferente na rua, carros que pareciam me seguir por alguns quarteirões. Pode ser só paranoia, eu sei. Mas desde aquela noite, eu não confio mais em lugar nenhum que tenha paredes finas e chave de metal. Um mês depois, um amigo me mandou uma notícia. Um homem tinha sido encontrado morto num motel da mesma rede, em outra cidade. Mesmo padrão, invasão de madrugada, espancamento, execução. O texto da matéria dizia que tudo indicava um acerto de contas. A última linha dizia o nome da vítima. O mesmo nome que os caras gritaram dentro do meu quarto. Eu li aquilo umas 10 vezes. E percebi que aquele nome, que antes eu achava ser de outra pessoa, agora estava grudado na minha memória como se tivesse sido o meu. Desde então, toda vez que alguém fala em motel ou viagem rápida, eu sinto um arrepio no estômago. Porque eu sei que naquela madrugada o erro deles salvou a minha vida. Mas também deixou claro que às vezes morrer não depende do que a gente faz. Depende só da porta onde a gente resolve dormir.
Eu nunca imaginei que alguém pudesse ser vendido assim, sem nem perceber. Eu tinha viajado a trabalho para fazer manutenção num sistema de segurança de uma empresa no interior. Era um serviço rápido, coisa de um dia. Como a volta seria tarde, resolvi dormir num motel que ficava na beira da estrada, desses que sempre tem vaga e anunciam suítes simples e limpas. Eu só queria descansar. Cheguei por volta das 10 da noite. O recepcionista era um cara novo, devia ter uns 30 anos. Falava calmo, parecia educado. Perguntou se eu estava sozinho, se ia ficar só uma noite. Achei normal, porque eles sempre perguntam. Enquanto eu preenchia a ficha, ele olhou para o meu notebook e comentou: "Trabalha com informática, né?" Eu confirmei e ele riu, dizendo que o Wi-Fi do lugar era ruim, mas dava para quebrar o galho. Paguei em dinheiro, subi para o quarto e foi isso. Um quarto comum, cama grande, cheiro de desinfetante, televisão antiga, nada demais. Tomei banho, comi um lanche que eu tinha trazido e fiquei vendo uns vídeos até o sono chegar. Mas de madrugada, umas 2 da manhã, escutei um carro parar bem perto da minha porta. Achei estranho, porque o estacionamento era grande e estava quase vazio. Ouvi passos, cochichos e depois o barulho de uma porta batendo forte. Fiquei quieto, com o coração acelerado. De manhã, desci para devolver a chave. O recepcionista não estava. Tinha outro cara no balcão, meio sonolento, que mal olhou para mim. Perguntei se ele sabia o nome do rapaz da noite anterior. Ele respondeu que se chamava Douglas, mas que às vezes trocava de turno. Saí e segui viagem. Mas aí começou o que até hoje me dá calafrio, só de lembrar. Na estrada, percebi que um carro preto me seguia. Primeiro achei coincidência. A rodovia era longa e ele podia estar indo para o mesmo lado. Só que a cada parada que eu fazia, posto, padaria, até para abastecer, o carro aparecia de novo. Era um modelo antigo, com o vidro escuro. No terceiro dia, já de volta para casa, percebi que o mesmo carro estava parado na rua de baixo, motor ligado. Foi quando entendi que não era coincidência nenhuma. Liguei para a polícia, expliquei o que estava acontecendo. Eles mandaram uma viatura dar uma olhada, mas quando chegaram o carro já não estava mais lá. Disseram para eu ficar atento, que talvez fosse tentativa de roubo. Naquela noite eu quase não dormi. Na noite seguinte, eu acordei com um barulho de algo caindo na varanda. Fui ver e tinha uma pedra com papel amarrado. Estava escrito só: "Você foi escolhido errado." Meu corpo gelou. Eu não conhecia ninguém naquele bairro que fosse capaz de fazer uma coisa dessas. No outro dia, voltei para a delegacia. Mostrei o papel. O policial olhou e perguntou se eu tinha inimigos, se devia algo a alguém. Respondi que não. E ele perguntou se eu tinha ficado em algum hotel ou motel nos últimos dias. Quando falei o nome do lugar, o olhar dele mudou. Disse que já tinham registrado outras queixas envolvendo aquele motel. Roubos, tentativas de sequestro, desaparecimentos, e que eles desconfiavam de alguém que trabalhava na recepção. A partir dali, tudo começou a fazer sentido. Alguns dias depois, enquanto voltava do trabalho, fui cercado por um carro e uma moto. Me obrigaram a sair do veículo, colocaram um pano na minha cabeça e me jogaram dentro do porta-malas. Eu lembro do cheiro forte de gasolina e do som do motor acelerando. Fiquei tentando entender o que estava acontecendo, mas era tudo muito rápido. Quando tiraram o pano, eu estava num galpão escuro, amarrado numa cadeira. Um dos homens perguntou se eu ainda tinha o notebook e o dinheiro que tinha trazido da viagem. Eu disse que não, que o notebook era da empresa. Eles não acreditaram. Um deles deu um soco tão forte que eu desmaiei. Acordei depois, jogado num matagal, com a cabeça latejando e o corpo todo doendo. Fui encontrado por um caminhoneiro que passou por acaso. Os dias seguintes foram um borrão de hospital. Pontos, dor e medo. Eu só lembrava do rosto do recepcionista, o jeito calmo, o sorriso falso. Quando a polícia finalmente pegou o celular dele, descobriram mensagens com fotos dos hóspedes. Ele mandava os dados.
Nome, carro, número do quarto, se estava sozinho ou não, para um grupo que agia ali na região. Ganhava uma comissão por cada indicação. E o motivo de eu ter sido escolhido? Segundo o que contaram, eu parecia ter dinheiro e ninguém esperando por mim. Desde então, eu nunca mais dormi tranquilo. Hoje, quando preciso viajar, escolho hotel grande, com câmera, com movimento. Nunca mais fico em motel de beira de estrada. E se alguém na recepção me pergunta se estou sozinho, eu minto. Não é paranoia, é sobrevivência. Eu aprendi da pior forma que, às vezes, quem está te vendendo é quem te dá boa noite na portaria. Eu percebi que tinha alguma coisa errada logo na primeira noite. Não foi nada escandaloso. Só uma tosse simples, seca, dessas que a gente dá para limpar a garganta. Mas o problema foi o eco, não o eco normal, sabe? O som voltou igualzinho, com o mesmo ritmo, vindo da parede do lado, como se alguém tivesse tossido ao mesmo tempo que eu. Eu estava num hotel pequeno, numa cidade do interior. Tinha viajado a trabalho, vendendo material hospitalar, e o dono da empresa conseguiu um quarto baratinho num hotel antigo, desses que ainda usam chave de ferro para trancar a porta. O quarto era fino, apertado, com uma cama encostada na parede e uma mesinha perto da janela. O ar-condicionado fazia um barulho estranho, mas dava para aguentar. Naquela noite, depois de tomar banho, deitei e fiquei vendo TV sem prestar muita atenção. Era um programa qualquer e eu estava quase dormindo. Aí veio a tosse, uma vez. E logo em seguida, a mesma tosse do outro lado. Na hora eu ri. Pensei, poxa, coincidência. Mas depois eu testei, bati de leve na parede. 1, 2, 3 toques. Do outro lado, 1, 2, 3. Na mesma sequência. Não foi forte nem atrasado. Foi igual. Eu fiquei olhando para a parede, tentando entender se tinha algum cano ali, algum eco diferente, mas não tinha. Era parede reta, pintura nova, sem nada. Aí eu fiz de novo. Bati o pé no chão. E veio o mesmo som. Nesse ponto eu comecei a sentir um desconforto que eu nem sabia explicar. Não era medo ainda, era mais confusão. Tipo quando você percebe que algo não encaixa, mas não quer aceitar. Eu tentei me distrair, fechei o laptop e fui escovar os dentes. Quando voltei para a cama, fiquei quieto. E aí eu tossi de novo. E a resposta veio, igual. Dessa vez me arrepiou inteiro. Peguei o telefone e liguei para a recepção. Perguntei, meio sem jeito, se o quarto ao lado estava ocupado. O cara falou que sim, mas que não sabia por quem. Tem hóspede, sim, senhor. Chegou hoje à tarde. Aquilo me acalmou um pouco. Eu pensei, ok, é só alguém entediado imitando. Mas não parava. Toda vez que eu fazia um barulho, vinha outro igual. Estalei os dedos. Estalo igual. Mexi o travesseiro. O mesmo som de travesseiro mexendo. Era como se tivesse alguém copiando cada coisa que eu fazia com meio segundo de atraso. Eu não consegui dormir. Fiquei virando na cama até de manhã. No café comentei com o recepcionista, um senhor de uns 50 anos, e ele só riu. Disse que às vezes o som das tubulações engana. Esses prédios antigos têm eco esquisito, falou ele. Fingi acreditar, mas a verdade é que quando voltei à noite, o desconforto já tinha virado medo. Fechei a porta, travei a tranca e encostei a mala na parede do lado de onde vinham os sons. Pensei que se fosse alguém brincando, ia ouvir a mala arrastar e parar. Mas quando arrastei, o barulho veio do outro lado igual, a mala raspando. Fiquei parado com a respiração presa. Aí, num impulso, bati com a palma da mão na parede e ouvi o mesmo som, no mesmo ritmo. Falei alto, quem é você aí? E a resposta veio, não de longe. Veio da parede, como se alguém tivesse encostado o rosto do outro lado e dito com a voz igual à minha. Eu sou você tentando sair. A voz era igual. O mesmo timbre, o mesmo jeito de falar. Eu dei um passo para trás, tropecei na mala e caí sentado. Fiquei parado por uns minutos, ouvindo o barulho do ar-condicionado.
Nada mais respondeu. Apaguei a luz, encostei na parede oposta e fiquei ali, acordado, até amanhecer. Na manhã seguinte, desci para a recepção, decidido a mudar de quarto. Falei para o recepcionista: olha, eu não quero parecer doido, mas tem alguma coisa errada naquele quarto. Eu quero trocar. Ele me olhou estranho e perguntou qual era o número. Eu disse: quarto 12. E tem alguém no 13 que está me imitando. Ele ficou um tempo calado, digitou no computador e respondeu meio sem graça: senhor, o quarto 13 está vazio, desde que o último hóspede... Bom, desde que ele teve um problema. Eu perguntei que problema, mas o homem só balançou a cabeça e falou: surto, coisa séria, a polícia veio buscar. Aquilo me gelou por dentro, mas o pior foi quando ele disse: o senhor deve ter ouvido o vento. Lá o som viaja fácil. Voltei para o quarto para pegar as coisas, mas quando encostei na mala, ouvi um estalo na parede. Um só, do mesmo lado de sempre. Fiquei parado e antes de sair, sem pensar, tossi de leve. A resposta veio igualzinha, do outro lado. Eu devia ter ido embora naquela manhã, mas alguma coisa em mim quis entender. Não era curiosidade normal, era tipo uma necessidade. Eu não acreditava em nada disso e ao mesmo tempo não conseguia parar de pensar na voz. Deixei minhas coisas na mala, desci para resolver o trabalho e fiquei o dia inteiro com a cabeça voltando para aquilo. Quando cheguei à noite, o corredor do hotel estava vazio, só aquele barulho fraco de ventilação no teto. Abri a porta do quarto devagar. O ar lá dentro estava diferente, mais abafado, como se não tivesse circulado o dia inteiro. Joguei a chave na mesa e sentei na cama. Olhei para a parede do lado. Nada. Nem som, nem resposta. Acho que eu esperava que alguma coisa acontecesse só de eu estar ali, mas o silêncio me deixou ainda mais tenso. Fiquei uns minutos parado e depois fiz o que não devia ter feito. Fui até a parede e encostei o ouvido. Nada. Nem respiração, nem movimento. Aí comecei a pensar que eu podia ter imaginado tudo. Cansaço, viagem longa, quarto abafado. Talvez fosse só isso. Mas perto da meia-noite, o barulho voltou. Um estalo seco, tipo o da madeira dilatando. Depois outro, mais perto. E aí um toque bem leve, como se alguém batesse com o dedo na parede. Eu sentei na cama, coração acelerado, e fiquei olhando fixo para o ponto. Não fiz barulho. Esperei. Passaram alguns segundos e ouvi de novo. A mesma sequência que eu tinha feito na noite anterior. 3 batidas. Aí parei para ver o que acontecia. Nada. Então eu bati uma vez só. Veio uma de volta, como se confirmasse. Não sei porquê, mas comecei a responder. Batia, esperava, ouvia. Era como conversar sem palavras. Em algum momento perdi a noção do tempo. Fiquei ali, repetindo, até o ar-condicionado desligar sozinho. Quando levantei para ver o controle, ouvi, vindo da parede baixinho, um sussurro. Não dava para entender as palavras, só o som, tipo alguém murmurando muito perto. Aí eu falei, num tom quase de brincadeira, mas sem rir: você tá aí ainda? Por alguns segundos, silêncio total. E então veio aquela mesma voz, baixa, rouca, mas clara. Eu nunca saí. Eu juro que não consegui me mover. Fiquei ali, olhando para a parede, sentindo o corpo travado. Peguei o celular, pensei em gravar, mas não consegui apertar o botão. Eu só consegui deitar e esperar amanhecer. No dia seguinte, desci para a recepção e falei para o funcionário que queria ver o quarto ao lado. Ele disse que não podia, que estava interditado. Mas eu insisti. Falei que precisava só dar uma olhada, que era coisa de segundos. O homem suspirou, pegou uma chave e foi comigo. A porta do quarto 13 estava com uma fita de isolamento meio rasgada. Quando ele abriu, o cheiro me atingiu. Era tipo mofo com desinfetante. O quarto estava igual ao meu. Mesma cama, mesma parede. Só que a pintura ali estava descascada, como se tivesse tido infiltração. Perguntei o que tinha acontecido de verdade.
Ele disse que o hóspede anterior era um representante também, que ficou uns dias e começou a surtar, dizendo que ouvia a própria voz do outro lado da parede. Disse que o homem foi levado e nunca mais voltou. Eu saí dali com um peso no peito. Voltei para o meu quarto para pegar o resto das coisas e ir embora de vez. Mas quando passei perto da parede, percebi algo que não tinha notado antes. Bem no meio dela, atrás do abajur, tinha um pequeno círculo de tinta diferente, como se tivessem tapado algum buraco antigo. Encostei a mão. O gesso estava frio. Fiquei alguns segundos parado e pensei, é coincidência, só isso. Aí sentei na cama, olhando para o ponto. O silêncio era total, até que de repente veio um som, bem baixo, quase um sopro. Você voltou. Eu congelei. Não era minha voz dessa vez. Era mais fraca, meio rouca, mas vinha exatamente do mesmo lugar. E antes que eu levantasse, ouvi o som da cama arrastando. Só que do outro lado, como se alguém ali tivesse sentado, fazendo o mesmo movimento que eu. Eu tentei sair, mas minhas pernas não obedeceram. Fiquei ouvindo o ranger da cama, igualzinho ao meu. Um segundo depois, veio outra frase quase sem ar. Senta de novo, você ainda não acabou. Foi o jeito que ela disse. Não parecia ameaça, parecia ordem. Quando percebi, já estava sentado de novo, do mesmo jeito de antes. A parede parecia respirar. Os sons vinham cada vez mais nítidos. E quando tossi, de nervoso, só para quebrar o silêncio, veio a resposta. Idêntica. Aí, tudo parou. Nem voz, nem eco, nem barulho. Nada. Saí do quarto, fechei a porta e desci para a recepção sem olhar para trás. Entreguei a chave, paguei o que devia e fui embora. Até hoje não sei explicar. Só sei que toda vez que fico num hotel e escuto alguém tossir no quarto ao lado, eu prendo o ar e espero para ver se vem outra de volta. Tinha uma menina batendo na porta do meu quarto. E o jeito que ela falava me fez levantar na hora. Era umas 2 da manhã, eu acho. Eu tinha chegado tarde naquele hotel porque o voo atrasou. E o lugar era simples, de beira de estrada, desses que só servem para dormir e seguir viagem. Eu nem tinha tirado o tênis ainda. Estava sentado na cama, olhando o celular, quando ouvi 3 batidas rápidas e uma voz de criança. Moço, ajuda! Meu pai caiu. Ele machucou a cabeça. A voz era desesperada, fina, trêmula, parecendo que ia chorar. Eu abri na hora. Ela devia ter uns 9 anos, cabelo preso e uma blusinha cor-de-rosa. Estava descalça. Só isso já me deixou estranho. Perguntei onde estava o pai dela e ela disse, aqui perto, vem rápido. Nem pensei muito, peguei o celular e fui atrás. O corredor era comprido e tinha uma lâmpada piscando no meio. Ela andava depressa, olhando para trás o tempo todo para ver se eu seguia. A cada passo que eu dava, o barulho do meu tênis no piso de cerâmica ecoava alto. E eu percebi que o hotel estava totalmente silencioso. Ela parou diante de um quarto com a porta aberta e disse, é aqui. O quarto estava com a luz apagada, mas dava para ver a cama desfeita e uma sombra perto do banheiro. Entrei um passo só e chamei. Senhor, tá tudo bem? Nada. Dei mais um passo e senti um vento vindo de trás da porta. No mesmo segundo, algo pesado me empurrou. Caí de lado, bati o ombro no chão e vi um homem saindo de trás da porta com um pedaço de ferro na mão. O susto foi tão grande que o corpo travou. Ele me mandou ficar quieto e eu só levantei as mãos. O cara tinha o rosto coberto por um capuz escuro e a menina, ela estava parada no corredor, olhando para dentro, sem demonstrar nada. Eu achei que fosse morrer ali. O homem mandou eu tirar o relógio, o celular e a carteira. Falava baixo, rápido, como quem já fez aquilo muitas vezes. Quando ele terminou, olhou para a menina e disse, vai. Ela correu para a escada e ele sumiu logo depois. Eu fiquei ali, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer.
Demorei para levantar. Quando consegui, fui até a recepção. O recepcionista estava dormindo numa cadeira. Acordei ele e contei tudo. Ele ficou me olhando com uma cara de quem não acreditava muito. Pedi para chamar a polícia, mas ele ficou hesitando, dizendo que essas coisas não aconteciam ali, que talvez eu tivesse sonhado. Fiquei irritado e disse que queria ver as câmeras do corredor. Aí ele foi ficando nervoso e disse que só o gerente podia autorizar. Os policiais chegaram uns 40 minutos depois. Um deles subiu comigo e o quarto onde tudo aconteceu estava fechado, trancado por dentro. Bateram, ninguém respondeu. O policial chutou a porta e o quarto estava limpo, cama arrumada, sem sinal de nada. Nem poeira no chão. Não achei meu relógio nem minha carteira. A menina, ninguém viu. Os policiais começaram a perguntar se eu tinha bebido, se podia ter confundido o andar. Mas eu sabia que era aquele quarto. Eu lembrava do número, 112. O gerente chegou de manhã e o policial perguntou se havia hóspedes com crianças. Ele respondeu: "Não, senhor. Ninguém com criança hospedado hoje." Eu fiquei olhando para a cara dele, tentando entender se ele estava mentindo. Um dos policiais pediu para ver o sistema de câmeras. O gerente fez uma cara estranha e disse que as câmeras do corredor estavam em manutenção. Eles anotaram meu depoimento e foram embora dizendo que iam investigar. Voltei para o quarto e fiquei deitado, sem conseguir dormir. De vez em quando, eu ouvia passos no corredor, mas quando abria a porta, não tinha ninguém. De manhã, na hora do café, vi uma senhora do quarto ao lado. Ela perguntou se eu também tinha ouvido a menina chorando na madrugada. Meu estômago virou. Ela disse que não abriu a porta porque achou que fosse alguma pegadinha. Perguntei se ela viu o rosto da menina e ela respondeu: "Vi pela fresta." Ela estava com uma blusa rosa. Congelei. A mulher comentou que esse hotel já tinha aparecido em reportagem anos atrás, por causa de um assalto que terminou com morte. Um casal foi atacado dentro do quarto e o ladrão fugiu com a ajuda da filha deles, uma menina de 9 anos. A menina nunca foi encontrada. Voltei para a estrada naquele mesmo dia. Dirigi com o som desligado, sem parar em lugar nenhum. Quando cheguei em casa, ainda sentia o cheiro daquele corredor, o cheiro de mofo e perfume barato misturado. Dias depois, um policial me ligou dizendo que olharam as câmeras das áreas externas. Disseram que em nenhum momento apareceu uma criança no vídeo, mas nas imagens da escada, às 3h10 da manhã, aparece uma porta abrindo sozinha. Foi a mesma hora que a menina bateu no meu quarto. Eu nunca mais consegui dormir em hotel pequeno. Agora, toda vez que escuto alguém batendo na porta de madrugada, o corpo todo trava. E mesmo que eu saiba que é só barulho de outro hóspede, eu nunca mais abro. Aconteceu comigo há uns 2 anos, num hotel pequeno de interior, daqueles que parecem limpos, tranquilos e sem nada demais. Eu tinha ido para uma cidadezinha do sul para um evento de trabalho e resolvi dormir lá só por uma noite. Era o tipo de lugar que você escolhe por preço e praticidade, não por conforto. O quarto era simples, mas tudo parecia em ordem. Cama de casal, cortina grossa, cheiro de lençol lavado. Eu nem desconfiei de nada. A viagem tinha sido longa e eu estava exausta. Tomei banho, deitei e dormi quase que de imediato. Acordei algumas horas depois sem entender o motivo. A primeira coisa que notei foi o peso. Parecia que alguém tinha se sentado na ponta da cama, bem ali nos meus pés. Era uma pressão leve, mas real, como se o colchão tivesse cedido de um lado. No começo eu pensei que fosse impressão minha, tipo um sonho meio acordado. Tentei mexer a perna e senti o colchão se mover, mas não ouvi som nenhum. Nenhum. Só aquele ar parado, aquele silêncio que parece mais pesado do que o normal. Fechei os olhos, virei para o lado e, por algum motivo, dormi de novo. Só que de manhã, quando levantei,
Percebi que os lençóis estavam amassados bem ali, na ponta da cama. Achei estranho, mas ignorei. Me convenci de que eu mesma devia ter me mexido durante a noite. Na noite seguinte aconteceu de novo. O mesmo peso, o mesmo silêncio. Mas dessa vez, quando abri os olhos, eu vi. Tinha um homem sentado ali. Um homem comum, calmo, de costas para mim. Ele estava com a cabeça ligeiramente abaixada, olhando para frente, como se estivesse pensando em alguma coisa. Eu congelei. A luz do poste entrava pela fresta da cortina e deixava o quarto meio alaranjado, o suficiente para ver o contorno dele. Era magro, ombros um pouco caídos e parecia normal demais. Tão normal que aquilo ficou ainda mais errado. Fiquei parada, tentando entender se era alguém de verdade ou se eu estava sonhando acordada. Mas quanto mais olhava, mais certeza eu tinha de que ele estava ali. Ele respirava devagar, o corpo subia e descia, e o colchão ainda afundava um pouco sob o peso dele. Demorou uns segundos para eu conseguir reagir. Quando o medo virou desespero, eu gritei. Só que ele não fez nada, nenhum movimento brusco, nenhuma reação. Ele só virou o rosto devagar, me olhou por um instante e foi a coisa mais fria que eu já vi. Não tinha raiva nem sorriso, só uma expressão neutra, como quem está observando alguma coisa que não entende direito. Depois ele se levantou, ajeitou o lençol com a mão e saiu andando até a porta. A maçaneta girou, a porta abriu e ele foi embora. Eu fiquei sentada, tremendo, olhando para o corredor vazio. Fui até a porta, fechei com força, empurrei uma cadeira contra ela e fiquei acordada até o sol nascer. No outro dia, desci para a recepção com o corpo doendo de tanto ficar tensa. Falei com a mulher que cuidava do hotel, uma senhora de uns 60 anos, cansada, com o avental meio sujo de café. Contei tudo. Ela me ouviu quieta, sem se assustar, e depois disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele nunca fez mal a ninguém. Só gosta de sentir se as pessoas dormem mesmo. Ela falou desse jeito, como se fosse uma coisa normal. Eu ri nervosa, achando que era piada, mas o jeito dela não parecia de quem estava brincando. Voltei para o quarto, recolhi minhas coisas e fui embora, sem nem pedir reembolso. No carro, enquanto dirigia, eu sentia o corpo pesado, como se tivesse passado a noite carregando alguma coisa. Uns dias depois, ainda pensando naquilo, eu procurei o nome do hotel na internet. Achei comentários antigos, quase todos elogiando, mas um chamou minha atenção. Uma mulher tinha escrito: "Não sei explicar, mas acordei com a sensação de alguém sentado na cama. Foi rápido, mas nunca esqueci." Outras pessoas responderam coisas parecidas. Uma dizia que sempre acordava no meio da noite e sentia um peso leve. Outra contou que viu a silhueta de um homem no espelho. Nenhuma delas falava de violência, só desse desconforto, dessa presença. Voltei várias vezes para ler esses comentários, tentando achar alguma explicação lógica, mas nunca teve nada concreto. O hotel ainda existe e o quarto onde fiquei ainda aparece disponível nas reservas online. O mais estranho é que de vez em quando estou sozinha em casa, deitada e quase dormindo, sinto o mesmo tipo de afundamento nos pés. Não tão forte quanto daquela vez, mas igual o suficiente para me deixar sem ar por alguns segundos. Eu não tenho coragem de olhar, e toda vez que isso acontece, eu lembro da frase da mulher da recepção. Ele só gosta de sentir se as pessoas dormem mesmo. E fico quieta, fingindo que estou dormindo, porque no fundo tenho medo de descobrir que ele está ali, quieto, observando, e que talvez nunca tenha ficado só naquele hotel. Tudo começou com um barulho de corrida no corredor.
Foi do nada, entre uma trovoada e outra. Eu estava deitado, meio acordado ainda, e ouvi passos rápidos, depois uma batida forte na porta ao lado. Parecia que alguém estava fugindo de alguma coisa. Pensei que fosse briga de casal, sei lá. Mas aí escutei uma voz gritando com desespero real: "Ele entrou! Ele entrou!" Na hora, eu sentei na cama. A forma que a pessoa gritou foi o tipo de coisa que não dá para achar que é brincadeira. Parecia medo de morte mesmo. Eu olhei para o corredor por baixo da fresta da porta e vi sombra passando rápido, gente correndo, batendo em parede, tropeçando. O hotel era pequeno, 2 andares, uns 8 quartos no total, e dava para ouvir tudo ecoando. Comecei a escutar as portas abrindo e fechando, pancadas, alguém chorando alto. Fui até a porta e botei o ouvido para tentar entender, mas só dava para ouvir confusão. Um homem gritava para trancarem as portas. Outra pessoa pedia para não deixarem ninguém entrar. A energia do lugar mudou de um jeito que é difícil explicar. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas parecia que todo mundo já estava com medo de uma coisa que ninguém tinha visto. Eu pensei em abrir e sair para ver, mas aí alguém bateu na minha porta. Foram 3 batidas rápidas e uma mais forte. Eu congelei. A pessoa não falou nada. Só ficou parada ali. Esperei uns segundos e ouvi passos indo embora, mas bem devagar, tipo arrastando os pés. Foi aí que me bateu o pânico de verdade. Do outro lado do corredor começou um barulho de vidro quebrando. Parecia que alguém pulou pela janela ou jogou algo. Depois, escutei móveis sendo arrastados, portas batendo forte. A chuva lá fora só aumentava e o trovão estourava em cima do telhado. Eu tentei ligar para a recepção do ramal do quarto, mas não dava linha. Desci da cama, fui até a porta e tentei ouvir se o recepcionista estava lá embaixo. Nada. De repente o grito voltou. Uma mulher dessa vez. Um grito cortado, como se ela tivesse visto alguma coisa horrível. Depois o som de várias pessoas correndo de novo. O barulho era de desespero, de gente que nem pensa mais. E ninguém explicava o que estava acontecendo. Eu só conseguia ouvir frases soltas. Tranca, ele tá vindo, sai daí, e choros misturados. Foi quando bateram de novo na minha porta, mas dessa vez mais leve, quase um toque. Eu dei 2 passos para trás e segurei o fôlego. A maçaneta girou devagar, como se alguém estivesse tentando abrir por dentro. Só que a porta estava trancada. Eu juro que vi a sombra do pé por baixo. 2 segundos depois, ela sumiu. Não sei quanto tempo fiquei parado ali. Quando ouvi outra pessoa gritando, "Abre para mim", eu não consegui. A voz era humana, mas parecia alterada, como se tivesse em pânico demais para raciocinar. O som de gente se batendo nas portas começou a se espalhar. Parecia que todos estavam tentando entrar em qualquer quarto para se esconder de algo invisível. Teve uma hora que o barulho foi tão grande que parecia que o prédio ia desabar. Eu ouvi o estalo do corrimão quebrando, gente caindo nas escadas, uma porta arrebentando. Eu estava em choque. Segurei o celular e tentei ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Só o som da chuva, o vento e o eco de gente gritando. Depois de um tempo, não sei dizer quanto, tudo parou. Ficou só o som da água pingando e da chuva no telhado. Silêncio. Tentei sair do quarto, mas a maçaneta não girava mais. Parecia emperrada. Tentei bater, gritar. Nada. De madrugada, alguém começou a bater nas paredes. 3 batidas espaçadas, como se estivessem chamando. Aí outra pessoa respondia do outro lado. Depois o som ficou mais rápido, de várias batidas, vindo de todos os lados. Era como se cada hóspede estivesse tentando descobrir se o outro ainda estava vivo. Ninguém falava, só batiam. Quando clareou, ouvi passos pesados no corredor. Achei que fosse a polícia, mas demorou para qualquer voz aparecer. Quando finalmente abriram a porta, eu vi o estado das pessoas. 2 estavam feridos, um com o rosto machucado, uma mulher tremendo e chorando, e o chão do corredor cheio de sangue, mas ninguém sabia de quem. O recepcionista não estava lá.
A porta da recepção estava trancada por dentro e as chaves sumiram. Disseram que chamaram o dono e quando a polícia chegou, teve que arrombar. Encontraram tudo revirado, mas sem sinal de luta. O sistema de câmeras estava desligado desde antes da meia-noite. Perguntaram quem gritou primeiro. Ninguém soube responder. Todo mundo jurava que ouviu alguém gritar, ele entrou, mas ninguém viu quem foi. E a pior parte é que todos acreditaram. Bastou uma frase para a gente enlouquecer. Eu fiquei mais de uma semana com pesadelos, ouvindo aquele grito na cabeça. Parecia que a voz mudava toda vez que eu lembrava, às vezes masculina, às vezes feminina. No dia seguinte, quando me mostraram o registro dos hóspedes, faltava um nome. O quarto do recepcionista estava vazio, lençol esticado, tudo limpo. O dono disse que ele não apareceu para trabalhar mais. Nunca foi encontrado. Hoje eu penso muito nisso. Se ele gritou fugindo de alguma coisa ou se foi outra pessoa que começou tudo. Mas ninguém viu nada. Nenhuma imagem, nenhum som além dos nossos próprios gritos. Às vezes eu acho que não foi ele nem ninguém. Acho que o medo, quando começa, tem vida própria. Ele se espalha, toma conta e faz a gente ver o que não existe. Naquela noite, ninguém viu o tal ele. Mas todos correram como se a morte tivesse entrado pela porta da frente. E no fim, talvez tenha entrado mesmo, só que dentro da cabeça de cada um.